Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de desenvolvimento de software para web. E nessa aula a gente vai começar a introduzir, tá, um pouquinho do conteúdo mais técnico sobre a disciplina de desenvolvimento de software para web. Tá? Então hoje a gente vai falar um pouquinho da história, né, da comunicação, o que é a comunicação e por que é que ela é importante na web, né, alguns protocolos que são utilizados, algumas linguagens, tá? Então a gente vai ver um pouquinho aqui uma abordagem geral sobre o que é utilizado aí nessa parte introdutória, tá? Bem, esses slides foram construídos, tá, a partir do material de alguns outros professores, então tá aqui um pouquinho das referências. E quem tiver interesse também tem esse canal aqui do YouTube do Gustavo Guanabara, e eu gosto bastante dos vídeos dele também, tá? Então, se quiserem dar uma olhadinha também, tá aí o link e ele vai estar também na descrição desse vídeo, tá? Se ele não estiver na descrição, ele está no material que eu disponibilizei para vocês, o PDF com esses slides aqui que eu estou utilizando. Bem, primeiramente, para alguns de vocês, essas palavrinhas aqui podem parecer coisas novas, né? Alguns de vocês talvez já tenham ouvido falar, mas no desenvolvimento, né, na produção de software para web, essas palavras elas são bastante comuns, né? Então, internet, acredito que todos vocês já ouviram falar, já do protocolo TCP e do protocolo IP, talvez nem todos tenham ouvido falar, né? Então, o que é esse protocolo TCP, o que é esse protocolo IP? Muita gente acha que é a mesma coisa, né, porque eles são utilizados em conjunto, então geralmente a gente vê escrito dessa forma aqui, né, TCP/IP, e a gente acaba acreditando, né, algumas pessoas acabam acreditando que é a mesma coisa, né, quando na verdade são dois protocolos distintos que são utilizados aqui na web, tá? Então o TCP é um protocolo, IP é um outro protocolo, mas geralmente eles são utilizados em conjunto, tá? Você então ouviu também a palavrinha HTTP, tá? Que é outro protocolo, que talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar. E também tem a linguagem HTML, né? Então muitas pessoas também podem confundir o protocolo HTTP com a linguagem HTML por, né, começarem por H, terem 4 letras. Então pode haver um pouquinho dessa confusão, tá? Então a gente vai ver mais na frente o que é cada siglazinha dessa, tá? Navegador também todos já devem conhecer, né? Que é o que a gente utiliza para acessar os sites web, né? E os protocolos web também. E o CSS, que é a linguagem de estilização, né? Que a gente utiliza ela bastante para deixar as coisas mais bonitas, digamos assim, né? Mais apresentáveis na web, tá? Então, primeiro a gente vai falar um pouquinho dessa história aqui, né? O que é, para que é que serve a web? Qual é o principal objetivo da web, né? Ou seja, é a comunicação, né? Ou seja, o que é que a web nos fornece? Nos fornece comunicação, que a gente consegue acessar um conteúdo que está em outro computador, que foi fornecido por outra pessoa, a gente consegue se comunicar e receber esse conteúdo, a gente consegue enviar mensagens e receber mensagens, então essas são as premissas da comunicação, né? Então, antigamente, como era feita essa comunicação, né? Então, atualmente a gente utiliza, por exemplo, o e-mail, WhatsApp, Telegram, né? Meios que utilizam a internet para se comunicar. Mas antigamente, né? Bem antigamente, como é que isso era feito? A gente tinha o uso de pinturas nas pedras, né? Vocês já devem ter visto essas figurinhas, né? E depois a gente teve o surgimento das linguagens de comunicação, né? E a necessidade de que as pessoas estivessem no mesmo local para ler os desenhos. Então, uma pessoa ia lá, deixava uma mensagem na pedra e quem quisesse ler essa mensagem teria que se deslocar até aquele local, né? Até aquela pedra lá para poder ler a mensagem, tá? Então, eles tinham essa exigência de as duas pessoas, né? Quem emite e quem recebe a mensagem, elas deveriam estar no mesmo local no mesmo local para ler a mensagem, né? Não necessariamente de forma simultânea, né? E após isso começou a aparecer a comunicação à distância, né? Então aqui a gente tinha os símbolos, né, escritos na pedra, e aqui a gente começa a ter a emissão dessas mensagens, né? Ou seja, essa mensagem ela era emitida, né, através do ar, utilizando a fumaça, e ela poderia ser lida de outro local, né, de forma visual, a partir da sequência de nuvens, né, que a gente tinha lá. Por exemplo, se você tivesse nuvem, nuvem, aí um espaço aqui sem nuvem, aí nuvem novamente, né? Ou seja, isso aqui poderia simbolizar, né, uma mensagem
para aquelas pessoas que já conheciam o protocolo. Então, o protocolo ele define isso aqui, né? O que é que cada coisa vai representar, e esse protocolo ele tem que ser compartilhado mutuamente pelas pessoas que vão fazer uso dessa comunicação. Vejam que isso aqui lembra bastante o código binário, né? Então, o código binário ele é formado assim também, né? 1, 0, 0, 1, né? Ou seja, presença, ausência de fumaça, ausência de fumaça, presença de fumaça. Então, essa parte aqui da comunicação, né? Utilizando as nuvens dessa forma que a gente descreveu aqui, né? A fumaça, na verdade, ela é bem similar ao código binário, né? Dado que aqui você tem uma limitação muito maior, né? Por conta que você precisa fazer essa alocação da fumaça em determinado espaço geográfico, né? E esse espaço ele é limitado, então você não pode colocar muitos dados naquele espaço porque vai ter sobreposição, né? Então você tem essa restrição aí quando comparado principalmente ao código binário, onde você consegue botar muito mais dados, né, num espaço ínfimo aí de alocação. E em 1835, né, houve o surgimento do telégrafo, né, ou seja, você começou a ter a comunicação à distância usando o código Morse. Né? Então, o código Morse, você emitia sinais, né, a partir dos bips, ou seja, você tinha aqui a linha do tempo, e você tinha a mensagem codificada aqui, onde aqui seria emissão de pulso elétrico, dois espaços sem a emissão de pulso elétrico, aí emissão de pulso elétrico. Então isso aqui, esse código aqui, ele tinha que ser conhecido previamente também por ambas as pessoas, né? Pelo emissor e pelo receptor, mas eles conseguiam transmitir essas mensagens utilizando aí a eletricidade, tá? Então isso aqui foi uma revolução muito grande na época. E ainda hoje, né, algumas pessoas ainda utilizam o código Morse aí para fazer alguma comunicação mais simples, né? Já em 1945, né, alguns anos depois aqui da invenção do telégrafo, na verdade, mais de 100 anos, né, 110 anos depois, a gente teve o primeiro computador, né, o computador chamado ENIAC. Então ele foi desenvolvido lá na Universidade da Pensilvânia, né, nos Estados Unidos, e ele era composto de grandes salas com diversas máquinas. Então você tinha aqui um espaço gigantesco, né, digamos aqui um terreno muito grande, que ele era dividido aqui em vários blocos, né, em várias salas, e cada sala dessa armazenava um determinado componente desse computador, e eles se interligavam, né, por meio de cabos de comunicação. Em 1959, a gente já conseguiu reduzir, né, o computador, ao invés de ser do tamanho de grandes salas, ele começou a caber em uma sala somente. Né? Então a gente teve uma redução considerável aí de algumas salas para somente uma sala. Então ainda era um computador muito grande, né, comparado ao que a gente tem hoje. Hoje em dia a gente tem um computador aí do tamanho de uma moeda. Né? Então essa evolução ela foi bastante significativa e marcante na evolução da nossa tecnologia, tá? E em mais ou menos 1970, né, houve o surgimento da DARPA, né? A DARPA era uma comunicação, aí, não, uma espécie de rede atual, onde você tinha a comunicação entre pontos distantes. Então você tinha diversos pontos, né, distantes geograficamente, e eles se comunicavam através de cabos, né? Então essa comunicação de pontos distantes ela foi chamada de ARPANET, né? Ou seja, a comunicação que fazia os elementos dessa comunicação foi chamado aí de ARPANET, e no início ele era composto por 3 universidades e um campo militar separados de forma geográfica, né? Cada um em uma cidade com a diferença de alguns quilômetros aí de distância. Então aqui foi o início, né, do que hoje é considerado a internet, né? Ou seja, a internet é um conjunto de elementos que se comunicam, tá? Assim, de forma bem básica, né? Então, você tinha aí diferentes computadores que usavam linguagens diferentes, né? Ou seja, utilizavam protocolos diferentes. Cada computador foi programado em uma determinada linguagem, mas eles precisavam se comunicar. Então, eles foram escritos em linguagens diferentes, mas eles podiam se comunicar fazendo uso de protocolos. E o que é o protocolo? Digamos aqui, a gente podia utilizar o esquema binário, seria um protocolo, né? A forma como você faz a organização
da emissão de fumaça seria também o protocolo, né? O código Morse é outro protocolo. Então, você define o protocolo. O protocolo é a forma com que você vai se comunicar. E esse protocolo tem que ser conhecido pelo emissor e pelo receptor também das mensagens, né? Então, se você seguir o mesmo protocolo nos dois lados, né, você vai conseguir se comunicar, mesmo que os elementos que estão se comunicando sejam elementos diferentes. Então, alguns exemplos de protocolos que a gente utiliza atualmente é o FTP, né, para transferência de arquivos, o HTTP, o DNS para descoberta para troca, né, de nome por endereço IP, ou seja, ele converte o nome www.google.com para o IP do servidor do Google. E para que é que isso serve? Serve que a gente não precisa decorar lá aqueles números, né? Por exemplo, o endereço IP. A gente simplesmente decora o nome Google, né? Que é bem mais fácil. E esse nome ele é convertido em tempo de execução para o endereço IP, que é o que vai identificar a máquina lá que vai responder por essa requisição, tá? Temos também o protocolo TCP, o protocolo IP, né? O I3E 902.11, né? Que é referente ao Wi-Fi. Então, no Wi-Fi, a gente tem diversos protocolos, né? A depender da frequência que ele vai utilizar, né? Da velocidade que ele vai fornecer. Então, cada configuração dessa é um protocolo diferente. E diversos outros protocolos aí que são utilizados aí na internet e também no nosso cotidiano. Isso aqui é o que era, né, a rede ARPANET, ou seja, ela ligava esses 4 elementos aqui, né, ligava essas 2 universidades aqui e esses outros 2 pontos. E eles eram distintos, né, diferentes, e eram distantes, né, por alguns quilômetros, mas eles conseguiam se comunicar mesmo que em cada universidade dessa era utilizado um computador diferente. Mas esse computador, por eles usarem o mesmo protocolo, eles conseguiam se comunicar de forma correta. E aí, né, voltando um pouquinho, em 1972 teve o surgimento do e-mail, né, o que a gente utiliza até hoje. Então, começou-se a utilizar, né, o símbolo arroba para separar o nome do usuário e o servidor. Ou seja, o nome do usuário é aquele usuário, né, em si, e o servidor é como se fosse a casa dele, né? Ou seja, então, esse usuário aqui está, né, nesse servidor, né? Então, a gente utiliza assim, né, o nome, né? Eita, que letra feia. Aí arroba e o domínio, né? Servidor aqui, por exemplo, né? Também se chama aqui o arroba de @ né? Ou seja, em, né? Ou nesse local, né? E já em 1973, né, apareceu esses outros 2 protocolos aí, né? O TCP, que é o Transfer Control Protocol, e ele começou a quebrar os dados em pacotes, né? Para facilitar o transporte dos dados. Ou seja, ao invés de você ter uma mensagem de 10 megas, por exemplo, ou um arquivo de 10 megas, se você for mandar esses 10 megas em um fluxo contínuo, você pode ter aí uma baixa segurança aí no link, né? E o link cair com frequência, ou você não conseguir fazer essa transmissão de forma correta. Hoje em dia 10 MB não é nada, né? Mas antigamente, para você transferir 10 MB, né, com os meios que a gente tinha antigamente, então o link ele era muito instável, né? Então você tinha muitos erros de transmissão. E esses erros eles eram ainda maiores quando você tinha que transferir uma quantidade de dados muito grande, né, como 10 MB, por exemplo. Então, essa quebra dos pacotes, ao invés de você enviar os 10 MB, você quebrava isso em 100 pacotes, por exemplo, e você enviava um pacote por vez, né? Ou seja, a chance de você ter erro aqui nesse pacote, por ser uma transmissão rápida, era muito menor. E além disso, se tivesse um erro, era só você reenviar esse pacote novamente, né? E ele iria receber lá de forma correta. Você não precisaria reenviar tudo novamente. Você enviaria somente o trecho onde foi perdido alguma informação, né? E também começou a utilizar o termo internet, né? Para essa comunicação aí. Que até hoje a gente utiliza o termo internet, né? Para exemplificar essa parte da comunicação global que a gente tem atualmente. E o outro protocolo, né, que é o IP, o Internet Protocol, e ele permite o endereçamento dos computadores. Então, o TCP ele fica responsável por quebrar e enviar os dados, e o IP fica responsável por dizer para onde esses dados vão ser enviados. Então, o IP é que gerencia para onde os dados vão ser enviados, e o TCP ele faz esse gerenciamento aí
a quebra e o envio para o endereço que é fornecido aqui pelo endereço IP. Já em 1990, a gente teve agora a criação do HTTP e do HTML, né? Ou seja, o protocolo HTTP, que ainda é utilizado atualmente, e também a linguagem HTML, que também é utilizada. E o HTTP, né? Ele é a sigla de Hypertext Transfer Protocol, né? Ou seja, protocolo de transferência de hipertexto, e é um protocolo de comunicação que é utilizado até hoje, né? Já o HTML é a linguagem de marcação de hipertexto, né? Ou seja, ela é uma linguagem de marcação, tá? Não é uma linguagem de programação, né? Então, essa confusão acontece com frequência. Por que ela não é de programação, né? Porque ela não tem essa adição de contexto e estrutura ao texto, né? Ou seja, ela não permite essa inserção de lógicas condicionais, né? Laços, etc. Coisas que geralmente você tem em uma linguagem de programação. Então, ela é utilizada para adicionar contexto e estrutura ao texto que vai ser utilizado na sua página web. Então pesquise aí em casa, né, e tragam alguns argumentos para justificar se a linguagem HTML é ou não é de programação, né? Então façam aí essa buscazinha aí e vejam por vocês mesmos os pontos fortes e fracos, né? O que é que define uma linguagem de programação e o que é que define uma linguagem de marcação, e tentem fazer esse comparativo aí e decidir por vocês mesmos se HTML é ou não uma linguagem de programação. Tá? É um desafiozinho aí. E em 1991, né, surgiu o www, né, que é o World Wide Web, que a gente utiliza também hoje esse www para a gente acessar a internet. Né? Então começou se ligando dois computadores, e hoje quantos computadores estão sendo utilizados na internet? Né? Então a gente tem aí alguns bilhões, né, de computadores que são utilizados, conectados na internet atualmente. E antes do uso do HTML, isso aqui é o exemplo de um website, né? Exemplo de um site, desculpa. Então, era bem parecido com a tela do DOS, né? Ou seja, do MS-DOS, do Microsoft DOS, onde você conseguia acessar, né, alguns links aqui, né, algumas opções, e você navegava nesse site utilizando o seu teclado, né? Então você conseguia entrar numa dessas opções, ler alguma informação, continuar nos links que tinha dentro dessa opção, ou fazer uma regressão e voltar para o menu anterior, né? Então vocês podem acessar esse site aqui, né, no info.cern.ch, e vocês terão essa vivência aí de como era utilizar um site antigamente, tá? E aí depois disso a gente começou a ter o surgimento dos navegadores, né? Ou seja, para que servem os navegadores? Para interpretar o que era escrito em HTML e também para interpretar o protocolo HTTP. Então um dos primeiros foi o Mosaic, né? Que depois ele evoluiu para o Netscape. Alguns de vocês podem ter chegado a utilizar o Netscape, né? Ele foi muito utilizado aí na década de 90. Talvez não seja a idade de vocês, mas ele foi muito utilizado aí nos primórdios aí da internet, né? No tempo da internet de escada, né? Então o Mosaic ele foi criado dentro de uma universidade, então a ideia foi comprada, né, por uma empresa, surgindo então o Netscape, que é da empresa com o mesmo nome, né? E em 1995 começaram a aparecer os concorrentes, né, ou seja, outros navegadores. A IBM lançou o IBM Web Explorer, né, que fazia a leitura do HTML e a interpretação do HTTP. Apareceu esse outro aqui, o UDI www, e o Internet Explorer, né, que até hoje tenta-se ainda colocá-lo, né, como um dos mais utilizados, mas infelizmente ele geralmente não ganha, né, a disputa aí dos navegadores. E em 1996, né, 86% dos usuários utilizavam o Netscape. Como ele foi o primeiro, né, ele foi bastante divulgado na época, era robusto, né, conseguia fazer, ele executava bem, ele fazia bem o que ele se programava a fazer. E então o Windows começou a possuir o Internet Explorer, né, por padrão, e o uso do Windows fez com que o Internet Explorer também fosse um dos mais utilizados aí por algum tempo, levando a quase 90% de todos os usuários a terem acesso ao Internet Explorer por conta do uso do sistema operacional Windows, né? Então o Windows
como ele adotou o IE, e isso tornou o IE bastante utilizado aí, porque ele vinha como padrão, né? Você não precisava instalar nada, você tinha um sistema Windows, então você já tinha acesso ao Internet Explorer. E aí, antigamente, não era tão simples você fazer a instalação do navegador como é atualmente, né? E em 1999, a Netscape foi vendida ao Grupo AOL, né? A Grupo AOL, a América Online, também foi detentor aí muito utilizado na internet por bastante anos, aí na década de 95, 97, eu acho que até 2000 e alguma coisa. Ela era bastante utilizada e foi caindo aí em decadência ao passar dos anos, né? E em 99 teve o surgimento do Mozilla Firefox, né? A partir de alguns ex-integrantes do Netscape. Então, pode-se dizer que o conhecimento que foi utilizado no Netscape, ele foi aí exportado também para o Firefox, e hoje é um dos navegadores mais utilizados aí, né? O Firefox, o Google Chrome e o da Apple, né? O Safari, né? E em 2008, né, um pouquinho mais recente, teve aí o surgimento do Google Chrome, né? E a briga continuou até hoje, né? Então o Chrome foi lançado aí pela Google e ele vem sendo um dos mais utilizados aí já por alguns anos, né? Então você tem sempre essa disputa aí de Internet Explorer, né? O Firefox, o Chrome, o Opera também utiliza-se pouco atualmente, né? Mas a disputa aí é bem mais acirrada entre o Firefox e o Chrome atualmente. Né? E voltando um pouquinho ainda, né, voltando para 2004, aqui você pode ter uma visão dos cabos submarinos que ligam os continentes. Né? Então, a gente viu anteriormente que o que é a comunicação? É um meio de enviar e receber mensagens. Então, esses cabos submarinos, né, de fibra ótica, os cabos de fibra ótica, eles permitem, né, que a gente envie e receba mensagens de diferentes locais do planeta Terra. Né? Então, são esses cabos que trazem e levam as informações aí pelo mundo todo. Então, se a gente cortar esses cabos, a gente vai ter uma internet limitada, né? Ou seja, se eu cortar aqui, e imagine que não tem redundância nenhuma, né? Então, esses computadores aqui eles vão continuar se comunicando, né? Porque eles têm aqui a conexão ainda feita, mas a comunicação daqui para cá ela foi cortada e vai impedir que a gente acesse esse lado aqui do mapa, digamos assim, né? Então, os cabos submarinos é o que ligam aí, é o que nos permitem ter uso aí da internet, né? E quanto mais eles avançam, né, mais rápida a gente consegue ter internet. Uma outra forma também é a internet por satélite, né? Então você também consegue se comunicar em áreas mais remotas a partir de um satélite, né? Por ondas aí de radiofrequência, você também consegue acessar a internet a partir do satélite, tá? E quais são as versões do HTML, né? Em 1990 a gente teve a primeira versão do HTML. Já em 95 a gente teve a segunda versão dele, né? Foi o HTML Working Group, né? Ou seja, formaram um grupo de gerenciamento aí do HTML, composto por empresas de navegadores que auxiliavam na criação da linguagem, né? E aqui também fizeram-se o uso de tags exclusivas para diferentes navegadores. Então, isso aqui claramente já foi um problema, porque cada navegador ia interpretar de forma errada, né? De forma errada não, de forma diferente, né? Ou seja, você teria que criar tags específicas para o Firefox, tags específicas para o Internet Explorer, e isso gerou bastante problema, tá? Então é isso aí. Foi corrigido em parte, né, na versão 4 aí, fornecida em 97, e durou por muitos anos aí essa versão 4. Em 2004 e 2007 tentou-se fazer melhorias, né, a utilizar o XHTML e o XHTML V2, mas voltou-se a utilizar a nomenclatura original, né, depois de 2007, onde aí começou-se a chamar de HTML5, né, ou seja, HTML versão 5. E em 2008 a gente teve a primeira versão do HTML5, tá? Em 2013 o HTML5 ele foi utilizado por muitos sites, né? E cada vez ele ia ganhando mais aderência e começou-se a ter a separação dos conceitos de semântica, estilo e interatividade, utilizando aí a linguagem HTML, né? O CSS3 e o JavaScript. Então, antes disso,
você fazia tudo no mesmo arquivo, né? No mesmo arquivo você colocava a estrutura do texto, você colocava as cores, você colocava a interatividade, né? Fazia funções, tudo isso era feito de forma bastante bagunçada no mesmo arquivo. E atualmente a gente tem essa divisão aí basicamente de semântica, né? Utilizando o HTML, semântica e estrutura, o CSS, né? Para definição de estilos, né? Cores e etc. E o JavaScript, que é a linguagem aí de programação para permitir a interatividade que o HTML por si só não possui, né? Então, esse conjunto aí de HTML, CSS e JavaScript é o que é utilizado atualmente para a produção de sites aí, sistemas baseados na web. Bem, pessoal, e por fim, eu deixo esses dois videozinhos aqui, tá? Peço que vocês assistam, falando um pouquinho da história dos navegadores e um pouquinho sobre a história dos sites. Então, lembrem que o que define o vídeo é só esse finalzinho aqui, né? Então, atenção quando forem copiar essa referência aqui ao vídeo também, tá? E olhem também na descrição do vídeo se o link não está lá para facilitar, é só clicar, tá, pessoal? Bem, a gente encerra essa aula por aqui, tá? Para ela não ficar muito longa, então a gente vai encerrar. E se tiverem dúvidas, não deixem de perguntar, né? Podem perguntar aqui, tanto aqui no vídeo, como lá no Google Classroom ou no Telegram. E é isso, pessoal. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.